Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bom? Boa noite, Carol. Boa noite, Muniz. Todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, Vera. Vera, vamos começar por essa sessão hoje no Senado, em que representantes do Ministério da Defesa estiveram presentes para falar lá sobre urnas eletrônicas. E entre as propostas surgiu essa de fazer uma votação em paralelo, uma votação impressa, né, por amostragem ali em paralelo. E aí eu fiquei me perguntando, entre tantos absurdos, né? Quem é que vai auditar a auditoria? Porque quem garante que o eleitor vai colocar o mesmo voto na urna eletrônica e depois nessa votação em papel, né? Como é que repercute uma proposta como essa? Exatamente, Carol. É uma proposta esdrúxula, burra, né? Vamos chamar as coisas pelos nomes. É uma proposta burra. Tem até um cronograma ali, um organograma, que eles apresentaram em papel timbrado do Ministério da Defesa. Um organograma que começa na urna eletrônica, passa por uma outra urna, que seria uma urna eletrônica de teste, e aí um voto impresso, aí um eleitor é chamado, você quer aqui contribuir para o nosso teste de integridade, e tudo isso no dia da eleição. Portanto, não fica claro se é um teste apartado da eleição que vale ou se é uma sessão eleitoral escolhida a esmo ali, sei lá por qual critério que o ministro da Defesa proponha, e que isso seja feito paralelamente à eleição que vale. O que importa é o seguinte, Carol, qualquer que seja essa proposta esdrúxula, feita de improviso, de forma assodada e com o único objetivo de tumultuar ainda mais o período pré-eleitoral e agravar e acabar contribuindo com o maior clima de desconfiança para com as urnas eletrônicas, qualquer que seja essa proposta, ela é inconstitucional e ela não tem nenhum amparo legal. A gente precisa lembrar, o Brasil precisa lembrar, os nossos ouvintes precisam lembrar, todo mundo, para que essa conversa não prospere, essa conversa não progrida, que a Câmara dos Deputados votou no ano passado uma proposta de emenda à Constituição estabelecendo a impressão do voto. E a impressão de um voto de uma maneira menos mambembe do que essa, porque sairia um recibo diretamente numa urna contígua à urna eletrônica, e aí seria possível, sabe-se lá por que critério, cotejar os votos. Agora, o que ele está propondo é algo que esquece que foi votada uma PEC, que, portanto, o Congresso analisou isso e rejeitou essa ideia. E, segundo, propõe essa coisa feita totalmente na base do improviso, que poderia ter como resultado exatamente o que você falou. Foi o que o ministro do Supremo me falou. Isso aí é o caminho da fraude. Porque você escolhe qualquer eleitor, ele vai lá, deposita um voto totalmente diferente daquele que ele depositou na urna eletrônica, e depois você sai gritando, olha só, houve fraude, sendo que a fraude foi provocada por esse teste que não tem nada de teste de integridade. É um teste tabajara que deu na cabeça do ministro da Defesa, e ele vai a uma audiência pública no Senado da República e propõe uma coisa como essa. Então, as pessoas estão perdendo a dimensão do que elas estão provocando na democracia, da irresponsabilidade com que elas estão ocupando os cargos públicos dos quais elas estão investidas. Esse ministro, general Paulo Sérgio, ele é um militar, ele é um general, mas ele está investido de uma função civil, que é a de ministro da Defesa. Ele não tem que ficar sendo porta-voz de golpismo barato da parte do presidente da República. Isso não está nas atribuições dele, não está nem nas atribuições das Forças Armadas. E aí tem um monte de falácia que é dita, né, numa audiência como essa. Aí ele acaba querendo falar, olha, eu estou aqui só para contribuir. Aí no final ele fala, olha, o que eu propus é só um teste. Só que ele fala em eleição paralela ao longo da
da entrevista, da audiência, entendeu? Então, ele joga com os conceitos de um modo absolutamente despreocupado e leviano para que paire a dúvida sobre, afinal de contas, o que é que ele está propondo. Ele foi lá acompanhado do chefe da equipe das Forças Armadas que atua na Comissão de Transparência Eleitoral do TSE, o coronel Marcelo Nogueira de Souza. E esse coronel fica jogando aleivosias na audiência, dizendo, olha, nós encontramos várias coisas preocupantes, várias brechas para fraude. Como assim? Não houve nada disso, né? Já houve vários... E ele fala, Vera, desculpa te interromper, imagina. Mas só para dar um exemplo. Ele fala, não, realmente, para uma vulnerabilidade externa é muito difícil. O trabalho do TSE é legal, bacana. Mas a gente não está convencido em relação a uma ameaça interna. Que ameaça interna? Ele está colocando em dúvida a lisura do TSE? Quer dizer, a própria Justiça Eleitoral vai boicotar a urna eletrônica, vai fraudar, e aí não explica, joga no ar, sem dar uma explicação, o que seria essa ameaça interna, justamente para tumultuar, porque aí, né, a pessoa que é leiga fica ali pensando, opa, não, peraí, tem uma ameaça interna? O que é? O que pode acontecer, né? É isso, eles vão mudando as desculpas, mudando as teorias da conspiração justamente para tumultuar. O representante da Transparência Internacional no Brasil, que estava na mesma audiência e ouvindo todas essas atrocidades, foi aquele que ousou defender a democracia e ousou dizer na frente desses militares que o papel das Forças Armadas pela Constituição não é esse ao qual eles estão se arvorando. E aí, qual é a resposta cínica do ministro da Defesa? Olha, nós só entramos na comissão porque nós fomos chamados, nós não queremos protagonismo, nós só entramos nisso porque fomos convidados. Realmente foram convidados de boa fé pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que queria justamente matar na raiz, acabar com essa desconfiança. E o que ele acabou fazendo foi criar corvos. Você põe as pessoas lá dentro, pôs as Forças Armadas lá dentro e elas passaram a sistematicamente bombardear os processos que antecedem a eleição, que são processos que já acontecem há muitos anos. Conversei hoje com 2 ministros que já foram presidentes do TSE, que acompanharam esses processos. Eles falaram, olha, Vera, a gente constantemente ia aos estados, sorteava urnas, praticava o teste de integridade, esse sim um teste de integridade real, feito com acurácia, feito a partir de um sistema consolidado, né, de passo a passo, e que está sendo submetido a uma auditoria, por exemplo, pelo Tribunal de Contas da União, uma auditoria que já teve 3 etapas, cujo relatório mais recente a gente dissecou aqui ontem, forneceu aos nossos ouvintes o link para que eles também possam ler e possam se inteirar em profundidade do que está sendo feito, mas nada disso basta para acessar essas teses golpistas, porque elas são o que são. Teses golpistas vicejam na dúvida, na confusão, na criação dessa confusão e das teorias conspiratórias na cabeça da população. Olha, o Brasil não merece isso. É um país que reconquistou a sua democracia a duras penas, demorou 40 anos para restabelecer a possibilidade que a gente tem de votar, e é um direito de todo o brasileiro, salvaguardado pela Constituição, um direito do qual o brasileiro não quer abrir mão. E agora a gente vê essas colocações absolutamente irresponsáveis em relação a uma das poucas coisas que a gente tem para se orgulhar no cenário internacional, que é ter um sistema de votação muito blindado à fraude e que tem garantido a alternância de poder no Brasil desde que ele foi estabelecido em 1996. Esse mesmo sistema já elegeu a família Bolsonaro, já elegeu Jair Bolsonaro, elegeu Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso em primeiro turno 2 vezes. Portanto, essa alternância e essa consonância com o desejo manifestado pelo eleitor em pesquisas, também elas livres e também elas democráticas, mostra que o nosso processo eleitoral é são, é um processo íntegro e é um processo transparente do qual estão tentando nos privar. Na verdade, é isso que estão tentando fazer, nos privar de um sistema seguro de votação para restabelecer, para retroceder a formas, essas sim, muito passíveis de fraude, ou para simplesmente só fazer bagunça e aí colocar em suspeição o resultado da eleição. E além da fragilidade da proposta, né, como vocês já falaram bem,
Me chama a atenção o fato da proposta ser de fazer durante a eleição, né? Qualquer mudança técnica ou teste que seja numa grande empresa de tecnologia, enfim, seria feito previamente, né? E não durante o momento ali mais importante. Então, é trocar o pneu com a roda andando, mas simplesmente no momento da eleição, né? Uma maluquice, Muniz, se você pegar esse gráfico que ele exibiu como um slide lá, que tem todo esse um quadradinho ali da urna e tal, você escolhe servidores também, diz lá 2 servidores, não fica claro se é o servidor que está ali, o mesário que está procedendo, que não é necessariamente um servidor, pessoas, cidadãos são convocados para atuar como mesários, ou se é servidor de computador, quer dizer, uma proposta translocada. É a isso que as Forças Armadas do Brasil estão se submetendo ao comprar esse discurso golpista da parte do presidente Jair Bolsonaro, um general do Exército, ministro da Defesa, já foi comandante do Exército, vai a uma sessão do Senado para defender de forma ligeira e absolutamente leviana uma proposta sem nenhum fundamento técnico, eivada de possibilidade aí sim de fraude, dessa possibilidade mais tacanha de fraude que a Carol falou no início, que a pessoa vai lá na urna, vota no Zezinho e aí vota ou para usar os termos que o presidente usou hoje, vota no Joãozinho na urna eletrônica e na Mariazinha na urna de papel. E aí? Aí para isso, não contavam com a nossa astúcia, vai dizer o Chapolin das Forças Armadas. Olha só, era passível de fraude. Faça-me o favor, né? Estão subestimando a nossa inteligência. Tá difícil. Vera, mudando de assunto, mais um sigilo de 100 anos aí, né? A Folha de São Paulo hoje trouxe a informação de que a Receita impôs um sigilo de 100 anos naquele processo que descreve a ação do órgão federal, da Receita Federal, para tentar confirmar uma tese da defesa do senador Flávio Bolsonaro naquela história das rachadinhas. A Receita mobilizou por 4 meses uma equipe de 5 servidores para tentar confirmar a tese da defesa do senador de que ele teria tido seus dados fiscais acessados e repassados de forma ilegal ao COAF. É impressionante a facilidade com que esse governo decreta sigilo de 100 anos em tudo, né? De século em século eles esperam enterrar tudo que foi feito no governo Bolsonaro, né? Enterrar sob um manto de opacidade, um manto de falta de transparência. É outro retrocesso inimaginável no Brasil. A gente caminhou muito no sentido da transparência de dados da administração pública desde a redemocratização, e aí foi criando paulatinas etapas nessa transparência. Primeiro, o orçamento, os dados todos de gastos foram para na internet, foram parar nos sistemas todos de acompanhamento desses gastos. Esses acompanhamentos podem ser feitos por qualquer cidadão, podem ser feitos pelo Congresso. Depois a gente teve várias leis que facultaram à imprensa e ao cidadão comum pedir documentos, pedir informações, acessar dados. A gente teve acesso a dados, inclusive, da época da ditadura, e a Lei de Acesso à Informação Pública foi um upgrade nesse nosso sistema aí de abertura de dados, que é algo que é inerente à democracia. O cidadão tem de ter acesso a dados da administração pública, e a imprensa começou a destrinchar muita coisa que os poderosos queriam deixar escondidos com base no uso da Lei de Acesso à Informação para justamente embasar reportagens e para apurar suspeitas de escândalo. E é isso que o presidente quer tirar, que não é da imprensa, tirar da sociedade. Quando você deixa de facultar à sociedade o acesso a informações que deveriam ser públicas, você está fechando o sistema. Isso é uma forma de fechar o regime e de você caminhar também nessa seara, para um regime menos democrático. E é isso que o governo Bolsonaro faz sistematicamente. Já fez com dados de cartão de crédito da presidência, cartão corporativo, já fez até com a agenda de acesso ao Palácio do Planalto, para, por exemplo, naquele caso dos pastores, depois teve de voltar atrás e aí facultou, mas a gente está vivendo um fechamento de dados, fechamento de informação, um apagão de dados que têm de ser públicos
para que o cidadão saiba o que está acontecendo ao redor do poder. Esse processo aí da Receita é um caso em que tem toda a pinta de que a administração pública, a Receita Federal, foi usada para corroborar uma versão da defesa do senador Flávio Bolsonaro. Como você disse, designando servidores para levantar dados que fossem ao encontro, portanto, fossem na mesma direção do que a defesa alegava. O que seria que houve quebra de sigilo ilegal de dados do senador, feita pelo COAF, para embasar aquele processo que depois ele conseguiu anular. Ele conseguiu sustar o processo, anular o processo, etc. Mas mesmo essa investigação, que já é muito atípica, você designar vários servidores para corroborarem a tese da defesa do filho do presidente da República, esse processo interno não achou nenhuma irregularidade nas manifestações do COAF feitas antes. E aí agora o que se quer é fechar esse caminho, fechar para que a imprensa não veja como, por meses, funcionários públicos foram designados para atuar como coadjuvantes da defesa do Flávio Bolsonaro. Então, estão querendo tirar todos os rastros dessa investigação, inclusive todos os pedidos de acesso a elas, e fechar simplesmente a janela para que a gente não veja um possível caso de uso da máquina para beneficiar o filho do presidente da República. É escandaloso, não é inédito, é um modus operandi desse governo, investir contra a transparência e dialoga, Carol, diretamente com um outro tema de hoje, que é esse do Bolsonaro, de novo, reclamar de não ter acesso rapidamente a relatórios de inteligência, né? Pois é, ele fala, Muniz. Não, eu ia perguntar isso. Ele está incomodado ali com o fato de não receber a tempo informações para repercutir ou tentar estancar ali boatos de redes sociais, entrar nos assuntos que viralizam. E, de novo, ele cobra ali GSI, ABIN, para que forneçam mais informações mais rápido para ele, é isso? Na verdade, o que ele quer é que os serviços de inteligência do governo, serviços de inteligência da União, funcionem como agências de checagem de boatos do WhatsApp. Não é possível uma coisa como essa, gente. Mas aí essas ele não acredita, gente. A agência de checagem, né, tem que falar aquilo que ele quer. Ele quer uma agência de checagem feita com o dinheiro da União para assuntos que lhe convém, que ele recebe pelo Zap e ele quer que confirme. Ele só quer que confirme, ele só quer um viés de confirmação daquilo. E agora, a cobrança dele é tão incisiva e tão insistente nesse assunto, já falou disso em várias reuniões ministeriais, desde aquela reunião bizarra de abril de 2020, aquela do estouro da boiada, aquela em que ele pressionou o Moro, etc., até as reuniões mais recentes, em que ele também investe contra o sistema eletrônico de votação e etc., para dizer que ele quer na velocidade do Zap. E isso está levando a que os chefes da inteligência, tanto o diretor da ABIN, quanto o ministro Heleno, o general Heleno, que é o chefe do GSI, falarem, olha, talvez não precise passar por todas as etapas de confirmação. Se tiver meio confirmado, já pode repassar para o presidente. Ou seja, no afã de aplacar a ira e a ansiedade, que é sempre uma ansiedade de fundo eleitoreiro do presidente da República, eles estão se propondo a que os órgãos de inteligência façam checagens pela metade, chequem informações pela metade e, eventualmente, corroborem, confirmem boatos que depois serão desmentidos pelos fatos. Tem um exemplo recente e que está nessa reportagem do jornal O Globo que mostra essa impaciência do Bolsonaro com a demora dos dados de informação que são estarrecedores. O presidente queria fazer um contraponto ao ex-presidente Lula, depois que houve o assassinato lá do petista em Foz do Iguaçu, mostrando aquela fala do Lula em que ele louvou um ex-vereador petista que bateu num bolsonarista. E ele queria relacionar a morte desse bolsonarista a essa agressão, sendo que ele morreu de Covid anos depois. E isso foi explorado largamente pelos apoiadores do presidente ao longo do fim de semana e no início dessa semana. E ele cobrou
o fato de que o GSI e a ABIN demoraram para checar o que aconteceu com esse defensor bolsonarista que foi agredido pelo petista. Onde, em que país democrático, em que país civilizado, o serviço de inteligência tem que entrar nesse tipo de picuinha bizarra? Qual é o papel do serviço de inteligência que existe para zelar pela segurança nacional numa picuinha como essa? Nenhum. A ABIN nunca deveria estar pesquisando esse tipo de coisa. Nem pesquisando e muito menos atalhando a resposta para atender à pressa do presidente. Nada disso é republicano. Nada disso seria aceitável se a gente não estivesse vivendo uma destruição diária de conceitos básicos de democracia. Quando que usar a ABIN e o GSI dessa maneira seria aceito? No governo Fernando Henrique, quando houve denúncia de uso da ABIN para espionar ali participantes de privatizações, por exemplo, na época do leilão das telas, foi um escândalo que gerou uma CPI. Agora a gente vê isso, o presidente cobrando publicamente receber informações que ele vai usar com objetivos eleitoreiros, e a gente dá de barato que isso pode ser feito, gente. Não pode ser feito. É tanta coisa que não pode ser feita que a gente fica até meio atônito, né, Vera? Cada dia um 7-1. Aliás, para a gente ir para o nosso último tema, o presidente Jair Bolsonaro repetiu falas homofóbicas no ato com evangélicos no Nordeste, né? Exatamente. Ele foi ao Nordeste para participar desse ato com evangélicos e também com mulheres evangélicas. Então, era um ato que tinha o objetivo de fazê-lo entrar no Nordeste, que é uma região em que ele já não é tão bem votado, e se aproximar do eleitorado feminino, algo que também é uma necessidade detectada pela sua campanha, pelo fato dele ter muito mais baixa votação que o ex-presidente Lula nesse público. Mas ele foi para lá e focou nesse eleitorado evangélico porque é o mais fácil, é aquele no qual ele transita melhor, para tentar juntar todos esses públicos em um só. E aí repetiu as falas homofóbicas, transfóbicas também, que ele faz sempre, né, dizendo que por ele o Joãozinho nasce Joãozinho, morre Joãozinho, e a Mariazinha fica Maria para o resto da vida, numa rejeição aí a quem se assume homossexual ou quem se assume uma pessoa trans. Então, repetindo padrões que ele vem construindo ao longo de toda a sua carreira política, são inúmeras, incontáveis as falas transfóbicas e homofóbicas do presidente da República desde que era deputado. Já chegou a dizer que preferia que um filho seu morresse de acidente a que ele aparecesse com um bigodudo em casa. Então, é isso, repetindo os padrões, repetindo isso que degrada a política brasileira. A gente vive um momento em que esse tipo de intolerância e esse tipo de discurso transfóbico e homofóbico leva a que se matem pessoas LGBTQIA+, e é isso que o presidente não entende, como esse tipo de fala funciona como uma correia de transmissão de violência. Autoriza quem está ouvindo a, eventualmente, cometer uma violência contra aquele que não quer morrer Joãozinho ou contra aquela que nasceu Mariazinha e quer ser Joãozinho e tem todo o direito de sê-lo, porque os corpos pertencem às pessoas e elas têm que se sentir bem nos seus corpos. Então, é incrível que a gente esteja numa eleição em 2022 discutindo esse tipo de conceito bárbaro que nos remete à era medieval. Vamos de música? Vamos de música. Vamos reafirmar o direito que as pessoas têm de ser aquilo que elas são e se sentir bem com seus corpos e como elas querem ser. Então, vamos de Linda Quebrada. Entre a oração e a ereção, oração, ora não são, são, bem são, sem nação, mesmo que não nasçam, mas vivem e vêm. É isso, foi mais Linda Quebrada. Tendo direito a ser quem são, né? É isso. Vera, obrigada. Boa noite pra você. Até amanhã. Boa noite, gente. Tchau, até Vera. amanhã. E logo mais tem novo episódio do 2+1 nas nossas plataformas, tá? verdade. Quentinho, saindo do forno. Acho que já Podemos tá por aí. dizer com quem é?
ex-ministro Aires Brito tratando dessa esculhambação geral com a Constituição, com as instituições, com tudo, Carol. Boa, podcast da Vera Magalhães com o Carlos Andreasa. Valeu, Vera, beijo. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau.